Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro de Esdras, nosso segundo encontro. Esdras, capítulo 1, do versículo 7 até o capítulo 2, versículo 2. Ouçamos nossa leitura. O rei Ciro entregou também os objetos do templo de Javé, que o rei Nabucodonosor tinha tirado de Jerusalém e colocado no templo do Deus dele. Ciro entregou esses objetos por intermédio do tesoureiro Mitrídates, que os contou todos diante de Sassabassar, príncipe de Judá. Eram 30 cálices de ouro, 1000 cálices de prata, 29 facas, 30 copos de ouro, 410 copos de prata e 1000 outros objetos, que davam no total de 5.400 objetos de ouro ou prata. Sassabassar levou tudo isso junto com os exilados que voltaram da Babilônia para Jerusalém. Lista dos que pertenciam à província de Judá e que tinham sido levados para o cativeiro na Babilônia, por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade. Regressaram com Zorobabel, Josué, Neemias, Saraías, Raelaías, Naamani, Mardoqueu, Belsan, Mesfar, Begai, Reum e Baana. Essa é a nossa leitura que nós vamos hoje refletir. Versículo 7. O rei Ciro entregou também os objetos do templo de Javé, que o rei Nabucodonosor tinha tirado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. A restituição dos vasos sagrados confiscados por Nabucodonosor foi um ato generoso de Ciro, e por causa disso o nome do rei da Pérsia encabeça a lista dos contribuintes para a reconstrução do templo. Quando se tratou da restituição das estátuas, das divindades dos outros templos, confiscados por Nabucodonosor, afirma um texto atribuído a Ciro: eu restituí aos santuários por longo tempo arruinados as imagens que neles residiam. Voltei a colocar intactos em suas capelas todos os deuses de Sumer e Akkad. Para os judeus foi diferente, visto que Javé não tinha imagem. Na falta dela, os utensílios sagrados tinham sido o sinal material da conquista. Por isto, Ciro tinha de devolvê-los como sinal de restauração. Sobre esses utensílios, ver Jeremias capítulo 27 e 28 e o festim de Baltazar, Daniel 5. Versículo 8. Entregou esses objetos por intermédio do tesoureiro Mitrídates, que os contou todos diante de Sassabassar, príncipe de Judá. O tesoureiro Mitrídates desempenhou um papel crucial no retorno dos judeus para Israel. Sassabassar era chefe da caravana e o novo chefe da comunidade de Jerusalém. Ele vem qualificado como príncipe de Judá. Sem dúvida, o governador de que se fala em Esdras 5, capítulo 14.
pode-se identificá-lo com Shenazar, filho do rei Joaquim, que foi enviado para exílio da Babilônia. Era um membro da aristocracia judaica. Não se pode confundi-lo com Zorobabel. Daí, se tem várias possibilidades para tentar identificar Sassabassar. Versículo 9. Eram 30 caras de ouro, 1000 caras de prata, 29 facas. Versículo 10. 30 copos de ouro, 410 copos de prata e 1000 outros objetos. Versículo 11. Que davam no total 5.400 objetos de ouro ou prata. Sassabassar levou tudo isso junto com os exilados que voltaram da Babilônia para Jerusalém. O total dos objetos contados, 5.400 objetos, não corresponde à soma dos objetos enumerados, que é de 2.499. Provavelmente, o cronista cita apenas um fragmento de uma peça contábil antiga escrita em aramaico. Não encontramos nenhum detalhe da viagem de retorno à terra de Israel. A caravana jubilosa que encontramos em 1 Esdras 5:2 é afirmada acerca de Zorobabel sob Dario, não sob o rei Ciro. A viagem da rota provavelmente levou aproximadamente 100 dias, na primavera de 538. O número dos repatriados nesta primeira rota pode ter sido somente de algumas centenas. Os judeus da Babilônia já tinham prosperado por causa de sua facilidade com a língua e foram também bem prósperos, nos negócios. Podemos ver que até os redatores bíblicos, Esdras capítulo 7, versículo 6 de Esdras, relutaram para se mudar. Podemos ter certeza que ninguém desejou fortemente atender o convite de Ciro para trocar o conforto e segurança de onde estavam na Pérsia, na Babilônia, para ir para uma terra destruída, mesmo que fosse por impulso religioso. Esdras, com levitas, cantores, porteiros, sacerdotes, só saíram quando o rei era Artaxerxes. Ciro foi sucedido pelo seu filho Cambises II, que continuou a expansão do Império Persa. Ciro morreu em 530 a.C. Cambises II morreu em 522 a.C., foi assassinado. Cambises morreu e não deixou herdeiros. O trono veio ocupado por Dario I, o Grande, de 521 a 486 a.C. Dario I foi sucedido por seu filho Xerxes, de 486 a.C. a 465 a.C. Morreu também assassinado. Artaxerxes era filho de Xerxes, que governou de 465 a.C. a 425 a.C. Esdras foi para Israel provavelmente no ano 458 a.C., quando era imperador da Pérsia Artaxerxes. O edito de Ciro foi no ano 538 a.C. Podemos ver que entre o edito de Ciro até a ida de Esdras para Jerusalém, com o grupo que o acompanhou, foi de 80 anos. 2, versículo 1. Lista dos que pertenciam à província de Judá e que tinham sido exilados para a Babilônia por Nabucodonosor, rei da Pérsia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um
para a sua cidade. O cronista aqui coloca as lutas e genealogias a fim de... O cronista, no caso aqui, coloca as listas e genealogias a fim de recolher para recordação os nomes daqueles que voltaram à pátria. Para as autoridades persas, essa lista servia para fins administrativos, que era para controle de movimento de pessoas e famílias, a fim de obter impostos. Tinha também objetivos militares. Por parte dos judeus, a lista mostra o cuidado com que muitas famílias de desterrados conservavam seus registros familiares. O autor insere aqui provavelmente uma lista conservada no arquivo de Jerusalém. 2, versículo 2. Regressaram com Zorobabel, Josué, Neemias, Saraías, Raelaías, Naamani, Mardoqueu, Belsan, Mesfar, Begai, Reum e Brana. Aqui vemos 11 nomes. Na lista de Neemias, 7 são 12 nomes, que são representantes simbólicos das tribos de Israel. Vemos na lista um descendente de Davi, Zorobabel, e um descendente de Arão, Josué, sacerdote. Zorobabel era neto do rei Joaquim, que foi conduzido para o exílio da Babilônia, como já dissemos, por Nabucodonosor. Josué era neto do sumo sacerdote Seraiá. Os outros nomes são desconhecidos. Do versículo 3 ao versículo 35, veremos a lista dos judeus divididos de acordo com seus clãs, tribos ou os lugares de origem. Zorobabel é o líder civil dos repatriados, com a responsabilidade de reconstruir o templo. Josué, sacerdote, irá oficiar e refazer o culto a Javé no templo. Então, essa é a nossa leitura do livro de Esdras, nosso segundo encontro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.